Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje será da disciplina de matemática, onde nós trabalharemos o tema multiplicações e expressões numéricas. E então você pode pegar a sua apostila do segundo bimestre e abrir na página 52, onde nós temos então uma história em quadrinhos que diz o seguinte: Bianca e Flávia estão fazendo a lição de matemática. E então ela diz: Ainda não decorei todas as tabuadas, Flávia. Eu também não. Minha tia me ensinou um jeito de saber os resultados das multiplicações. Quer ver? É assim. Se eu não sei quanto é 6 vezes 8, posso decompor usando outros resultados que eu sei. E então nós temos ali a demonstração de como ela faz para decompor os resultados até chegar então no número onde ela precisa saber qual é o valor da multiplicação. Veja se eu entendi. Podemos usar enquanto não decoramos? Entendeu? Sim. E então nós aprendemos ali uma técnica utilizada então e ensinada pela tia da Flávia, a Bianca e a Flávia, de que eles podem então decompor os números até encontrar o resultado de uma multiplicação que eles procuram. Então, no caso, a Bianca mostrou ali para nós vários modelos de como pode ser feito essas decomposições. E é a respeito disso que nós vamos fazer as nossas atividades na página 53. E então, nós vamos decompor de dois modos diferentes as multiplicações a seguir e calcular os produtos. Então, nós temos ali 7 vezes o 9. Às vezes fica difícil para você fazer essa multiplicação, mas você pode pegar uma tabuada mais simples que você já conhece o resultado para facilitar ainda mais o processo. E então, eu posso utilizar, por exemplo, a tabuada do 3. 3 vezes o 9, eu sei que o resultado é 27. Se eu fizer novamente 3 vezes o 9 e tiver novamente o resultado 27, eu já tenho o 9 ali multiplicado 6 vezes. E então eu posso, obviamente, multiplicar o 9 mais uma vez, utilizando a tabuada mais simples. Mais uma vez o 9, que nós temos então o resultado 9. E agora é muito simples, é só somar todos esses resultados e ter então 7 vezes 9, 63. Já na seção Lápis na Mão, nós temos o gráfico que mostra a quantidade produzida de litros de azeite de oliva em uma fábrica no último ano. E então vocês podem observar que nós temos logo abaixo a linha onde representa os meses. E na coluna nós temos a quantidade de azeite em litros. Observando então e prestando atenção nessa informação importante que nós temos ali do lado, cada barril contém 480 litros. Na letra A, nós temos uma questão a respeito desta atividade. E então, na letra A, quantos litros de azeite foram produzidos em cada um dos meses em que a produção foi a menor? Então, preste atenção que nós temos ali alguns meses que possuem a mesma quantidade de barris, porém a menor em relação aos demais. E você vai multiplicar, então, pela quantidade de barris, a quantidade total que nós temos de azeite, de óleo em cada um deles. Depois, na letra B, escreva uma expressão numérica usando a multiplicação e a adição para calcular quantos barris foram produzidos durante o ano. Então, nós vamos fazer ali uma representação através de uma expressão numérica. E por último, na letra C, efetue 55 vezes 480 e responda escrevendo por extenso o total de litros. Após fazer então esta multiplicação, nós vamos colocar então a resposta completando ali a frase no final da página 53. Lá na letra D da página 54, nós temos a seguinte questão. No ano anterior, a fábrica produziu apenas a metade do total de litros do último ano. Calcule mentalmente quantos litros foram produzidos no ano anterior. Então, nós já temos o total de litros que nós acabamos de fazer a equação e nós vamos agora descobrir a metade deste número, a metade de 26.400, alguém já sabe aí de cabeça? Fácil, fácil, não é mesmo? E então, na atividade número 2, para a sua confeitaria, Ana quer comprar 15 pacotes de açúcar, 16 bandejas de ovos e 25 pacotes de farinha. Ana não quer gastar
mais do que R$ 1.000 nessa compra. Por isso, ela pesquisou os preços em 2 fornecedores. Veja as anotações que ela fez. E então, nós temos ali todas as anotações feitas por Ana. Observe com bastante atenção para fazer, então, a próxima questão. Escreva, então, uma expressão numérica para representar a quantia gasta em cada loja e resolva-as para descobrir em qual delas Ana vai gastar menos de R$ 1.000. E então, nós vamos colocar aqui o nome das lojas, a loja tem de tudo e também o armazém aqui tem, e descrever, então, a quantidade em relação ao número de produtos que ela precisa comprar e também o valor de cada loja, descobrindo, então, o total, quanto ela gastaria se comprasse ali em uma dessas lojas. Lembrando que ela quer gastar menos de R$ 1.000. Para resolver essas expressões, qual operação você faz primeiro? E então, na atividade número 3, Bruno comprou 8 caixas de paçoca, 10 caixas de doce de leite e 15 caixas de cocadinha para repor o estoque da sua banca. As caixas custaram R$ 12 cada uma. Quanto ele pagou por essa compra? Podemos escrever uma expressão numérica juntando as quantidades de caixas e multiplicando o total pelo preço das caixas, que é igual para todas elas. E então nós temos a seguinte expressão: 8 mais 10 mais 15 vezes 12. Antes, nós devemos responder ali a questão da quantidade de caixas, antes de multiplicar pelo seu valor. Será que dará certo se fizermos primeiro a multiplicação? Neste caso, não. Precisaremos fazer primeiro as adições, certo? Para indicar que as adições serão feitas primeiro, devemos colocá-las entre parênteses, reunindo as adições. Seu professor vai mostrar no quadro, ou melhor, aqui na nossa aulinha, como é que você vai copiar na expressão acima. Agora, copie a expressão e resolva. Em uma expressão numérica, quando precisamos fazer adições e subtrações antes das multiplicações, devemos indicar as adições e subtrações entre parênteses. Se não houver parênteses, as multiplicações deverão ser feitas antes. E então, por isso, nós vamos colocar ali os parênteses dentro desta expressão numérica e deixar bem claro que nós devemos fazer primeiro as adições e depois, então, a multiplicação, desta forma. Lá na próxima página 55, nós vamos decompor cada figura em retângulos e escrever uma expressão numérica para calcular a sua área em centímetros quadrados. Cada quadradinho da malha tem 1 centímetro de lado. E então, nós temos ali a seguinte expressão numérica para representar cada uma das figuras. E agora que você já entendeu como é feita essa decomposição, podemos decompor essa figura em retângulos para calcular a sua área. E então nós vamos separar ali os retângulos das figuras e calcular então toda a sua área. Todas as expressões a seguir representam a área dessa figura. Faça as contas e confira se todas dão o mesmo resultado. E então preste atenção em todas as expressões que nós temos aí embaixo. Você vai resolver todas elas e descobrir que todas elas têm o mesmo resultado. Mostre desenhando nas figuras abaixo como foi decomposta a figura para ser representada em cada uma das expressões. E então nós vamos traçar ali dentro das figuras as linhas para resultar então a forma como foi feita essa decomposição. Anita, Bernardo e Carolina herdaram do avô 3 terrenos, um ao lado do outro, e vão vendê-los para uma construtora como um único terreno. O terreno de Anita tem 42 metros de largura e o de Bernardo tem 45 metros de largura. O de Carolina tem 56 metros de largura. Os terrenos têm 50 metros de comprimento cada um. Escreva as expressões que dá a área do terreno que eles vão vender, usando parênteses para reunir as adições e depois resolva. Então, nós vamos preencher aqui dentro do retângulo a forma como nós faremos primeiro as adições e também a multiplicação, colocando o parênteses para deixar as adições em primeiro plano e só então depois fazer a multiplicação e descobrir o valor total de metros quadrados que nós temos nestes 3 terrenos.
a construtora vai pagar R$ 300 por metros quadrados no terreno. Se eles repartirem o dinheiro igualmente, quanto cada um vai receber? E então nós vamos pegar a quantidade que nós já descobrimos do total do terreno e multiplicar então por 300, descobrindo o valor que a construtora irá pagar nos 3 terrenos. Em seguida, nós vamos dividir este valor total por 3 e descobrir então quanto cada um vai receber. E para finalizar a nossa aula de hoje, na página 56, nós faremos a atividade número 8, onde vamos resolver as expressões a seguir. Então, nós temos ali 4 expressões numéricas para serem resolvidas. Lembrem da ordem que nós devemos estabelecer para resolver cada uma delas. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Até mais, pessoal!